Oi gente, eu sou a Lara, eu falo de negócios e empreendedorismo e vocês gostam quando a gente fala de dinheiro. Eu também gosto do assunto, vou falar hoje como que eu organizo a minha vida financeira, eu acho que é uma coisa que vocês gostam, foi bem votado lá no Instagram. Falei no último vídeo sobre algumas lições financeiras que mudaram a minha perspectiva sobre algumas coisas, vou deixar o link aqui em cima. Vou pedir para você me deixar ideias, porque como vocês gostam quando eu falo de dinheiro, vocês têm que me dar ideias, é uma troca. Então peço que você também curta o vídeo, assista o último, se inscreve e vamos lá. Aqui nesse vídeo eu vou falar alguns dos princípios que regem a minha cabeça quando a gente está falando sobre o assunto, os bancos que eu uso e como eu invisto meu dinheiro. Começando com os princípios, eu falei para vocês no último vídeo que eu sempre me interessei muito sobre isso. Então meu primeiro curso de gestão financeira foi com 16 anos de idade. Eu sempre fui um pouco à frente do que os meus colegas que não estavam nem aí para isso, e isso me deu um pouco de conhecimento. Eu gosto de listas, então eu vou usar isso para falar sobre os valores que eu tenho para vocês. A primeira coisa é que eu não gasto mais do que eu ganho. Ah, Lara, isso é óbvio. Não é óbvio. O que é óbvio para você não é lei para todo mundo. Então eu já trabalhei com pessoas que ganhavam R$800 por mês, gastavam tudo e faziam dívida com cartão de crédito porque torravam em skincare e festas. Tipo, é engraçado, né? Porque esse foi uma coisa que sempre veio na minha cabeça. Eu comecei a trabalhar nova e mesmo quando eu ganhava muito pouco, eu já tinha isso em mente. Então, com muita dificuldade, eu tentava economizar o pouquinho que sobrava e investir em alguma coisa. E eu gastava assim com o necessário. Então eu comprava passagem de ônibus, lanche, uma blusinha por mês e era tudo que eu fazia. E cara, quando você consegue administrar pouco, você consegue administrar muito. E vice-versa. Se você não é responsável com R$2.000, não vai ser com 20, 40, 50 mil que você, nossa, vai virar super responsável com o seu dinheiro. Então eu aconselho que você já aprenda isso desde já. É bem interessante. Graças a Deus, eu acho que eu aprendi muito nova, assim, então hoje em dia eu só colho os bons frutos disso. A segunda coisa, pra mim é a mais importante, que é o princípio de mordomia, que é o entendimento de que nada do que eu tenho é de fato meu, eu só tô administrando temporariamente. Pra quem não sabe, eu sou cristã. Eu trabalhei na igreja por alguns anos, faço faculdade de teologia, bacharelado, e eu aprendi muita coisa lá dentro, fui criada lá. Minha adolescência eu passei lá, então essas foram algumas das coisas que eu aprendi desde nova. E como eu falei, hoje eu só agradeço, assim, porque eu não aplico isso só à vida financeira. Mas eu entendo que tudo que eu tenho, o meu trabalho, a roupa que eu uso, as minhas redes sociais e para que eu uso elas, é para um propósito muito maior. Então isso é bem interessante, eu entendo que tudo é dado por Deus, assim como tudo vai ser tirado quando Ele quiser e não precisa de explicação prévia, e eu diria que esse é o valor principal. A terceira coisa é que existem gastos e existem investimentos. A gente normalmente confunde um pouco elas, né? E é muito interessante porque eu não sei você, mas eu não tenho dinheiro infinito. Então quando eu pego uma quantia na mão, eu penso em todas as possibilidades e no que melhor vai se encaixar um bom uso daquele dinheiro, daqueles 100, 200, 300 reais. E por ter relativamente pouco no meu momento de vida, eu sou jovem, tô construindo muita coisa ainda, eu tento viver um pouquinho abaixo do que eu poderia em prol do meu futuro. Então, como assim? Poxa, se hoje eu quisesse comprar um carro, pode ser o pior carro do mundo, super zoado, tipo, o carro mais barato, mas enfim. Eu poderia, mas eu prefiro andar de ônibus, né? Abrir mão desse conforto temporariamente, porque eu posso usar esse dinheiro que eu tô economizando de IPVA, de seguro, de gasolina, em coisas que pra mim são mais inteligentes e compensam mais. Eu acho que esses são os principais. Vou falar um pouco dos bancos que eu uso, por que eu uso tantos, enfim, como que eu faço da minha vida. E o motivo principal é porque eu tenho medo de ser roubada, simplesmente por isso. Eu uso um banco para rodar dinheiro, gastar, receber, enfim. Um de reserva e 2 de investimento. O que roda dinheiro é o que eu gasto e o que eu recebo. Então, como o nível de transações é maior, é um banco que tem agência física. Por quê?
cara, deu qualquer BO, eu vou na hora resolver, ligo pro gerente, faço o que for, me traz uma segurança maior. Então, quais bancos são esses? Pô, banco que tem agência física, simplesmente isso, não é muito difícil de entender. É um banco mais tradicional e é assim que eu escolhi. O de reserva, como que funciona? Como falei pra vocês, eu não gasto tudo que eu ganho, então o que sobra eu pego e direciono para esse banco digital. E esqueço que esse dinheiro existe. Então, hoje em dia, se eu abrir, já tem uma quantia considerável, porque eu escolho o banco que mais rende de CDI. É uma taxinha que os bancos dão, que é maior do que a poupança, então eu não perco meu dinheiro todo dia para inflação, e aí ele vai rendendo um pouquinho todos os dias. Isso é bem interessante, recomendo que você pesquise. E aí, o que acontece? Eu coloco lá, digamos, 100zão por mês. E aí, passa 40 dias, já aumentou para R$105, digamos. Não sei exatamente como calcular essa taxa aqui com vocês, mas é bem legal. É assim que eu escolho o banco do CDI. Às vezes, se cai ou se piora, eu vou mudando, mas é assim que eu faço. E terceira coisa, último tópico desse vídeo, falando sobre investimento. Eu uso 2 bancos que também são digitais, que são os mais famosos de investimento, basta você dar uma pesquisada. Talvez eu te desaponte agora, mas eu sou bem segura, então eu não invisto em bolsa, em criptomoeda, em sei lá o que você acha super legal. Eu invisto em fundos imobiliários. Te explicando assim porcamente, eu recomendo que você vá atrás de alguém que saiba do que tá falando, porque eu não sei. É como se você comprasse um pedaço de um espaço físico, por exemplo, um shopping. Então você paga, sei lá, R$1.000, 5.000, 10.000 por esse shopping para financiar alguma coisa que eles estão fazendo, eu imagino que seja isso. E aí todo mês eles te dão uma porcentagem disso. Então eles te dão lá 10zão, por exemplo. Então é isso, gente. Basicamente eu invisto em fundo só. Não sei explicar exatamente como é, então, mais uma vez, falo para você ir por conta e desbrave a internet. E eu prezo por investimentos mais seguros nesse momento de vida que eu estou. Então, se eu posso comprar ou um Bitcoin ou um imóvel, eu vou comprar um imóvel, é óbvio, pelo amor de Deus, gente, nem se compara. E é isso. Quem diria que estaria fazendo um vídeo sobre finanças algum dia? Me dá umas ideias aí do que vocês querem que eu grave e me conta nos comentários como que você lida com seu dinheiro, qual banco você usa, como você investe, enfim, me contem aí, me sigam nas redes sociais e falou!